Comando verbal. Essa é uma ferramenta importantíssima e nós devemos utilizá-la com moderação. Ela é uma ferramenta especial, ainda mais no momento que nós vivemos hoje, que não era para falar de pandemia, mas eu falei. Ela é uma ferramenta incrível e especial em aulas online. Mesmo nas aulas presenciais, nós devemos tratá-la com muito carinho. O comando verbal em excesso, ele pode causar confusão no entendimento do aluno. Muitos profissionais utilizam o comando verbal de maneira que eu apelido de metralhadora. O que é? São muitas informações em pouco tempo. Então vamos imaginar um roll-up. Então a pessoa está deitada, eu falo do pé, falo do quadril, falo do períneo, falo do powerhouse, falo do transverso, falo das escápulas, falo da cervical, falo do olho, da língua, da boca. E aí qual foi a primeira informação mesmo? Nem você lembra o que você passou. Então o comando verbal, ele deve ser associado com outro termo que nós utilizamos no método Pilates clássico, que é o hands-on. É onde sua mão vai tocar no aluno. Nós falamos o que nós queremos que aconteça e nós observamos primeiro. Porque já deve ter acontecido com você. Se não aconteceu, eu quero que você preste atenção nisso. A primeira repetição nunca vai ser igual à segunda, que nunca vai ser igual à terceira. Então, quando o aluno já faz um exercício e você já dispara uma metralhadora de informações, você não deu tempo para o sistema nervoso central dele se conectar com a parte motora. Fazer com que ele entenda, puxa, não, estou me ajeitando. E deu tempo para ele se ajustar. E a partir da segunda ou terceira repetição, aí você faz o ajuste técnico, através do comando verbal ou através do hands-on. Em relação ao comando verbal, o que ele tem que ser, o que nós esperamos que ele seja eficaz. Mas o que é eficaz? Preciso. Poucas informações. Mas você vai falar uma informação e aquilo vai acontecer. Se não aconteceu, você repete a mesma informação. Então nós temos um time da colocação do comando verbal e enxergar se aquilo aconteceu. Se não aconteceu, vamos imaginar, olha, baixe suas escápulas. O aluno não baixou as escápulas. Eu repito, as escápulas, Rodrigo, um pouquinho mais para baixo, um pouquinho mais para trás, continue naquele ponto. Não adianta você corrigir as escápulas, ele mal teve tempo de organizar as escápulas, você fala do pé. Então, um passo por vez. Corrija o que você está enxergando, caso seja diferente, né? Você corrigiu as escápulas, os ombros continuam elevados, por exemplo, você continua falando daquele ponto, até que ele consiga entender. O comando eficaz aqui que nós utilizamos, ele tem um processo. Então, primeiro, é entender o exercício. Eu só consigo corrigir algo ou ajustar algo quando eu domino o movimento. Eu sei todas as particularidades de cada movimento. A partir daí, o primeiro passo é falar o nome do exercício. Então, muitas vezes, você não precisa descrever o movimento. Chegou na 10ª aula do aluno que começou do zero, você falando o nome do exercício, ele já preparou o corpo para o movimento. Então, você elimina várias fases de ficar descrevendo o exercício. O nome do exercício sempre é em inglês, assim que é um método Pilates clássico, universal. Se você viajar para diferentes países com diferentes idiomas, Pilates vai ser sempre no idioma inglês. Então, 100 ou Roll-Up vai ser aqui, no Japão, na Argentina, em qualquer país que trabalha com Pilates clássico, o nome é inglês. Ai, meu aluno não sabe inglês, não tem problema. Ele vai ligar um símbolo ao movimento. Então, na 10ª vez que ele ouvir a palavra 100, ele vai falar, puxa, eu já ouvi esse nome em algum lugar. Na 11ª, fala, pum, aquele que fica mexendo os braços. Isso, é isso aí. Então, nós vencemos pela repetição, pela insistência, consistência de falar os nomes. Então, primeiro passo, nome. Segundo passo, posição inicial. Com poucos comandos, poucas palavras, você prepara o aluno para a posição inicial do exercício. Isso deixa claro que o exercício tem um começo. Ele não é a partir do posicionamento que ele está, já começar. Não, tem um começo. Cada exercício tem um posicionamento inicial e nós vamos descrever com poucas palavras para o aluno. Terceira fase, a fase da ação. Então, já falei do nome, falei da posição inicial, vamos à ação. Que no 100, por exemplo, é bombear os braços e respirar. Então, eu descrevo a ação, com poucas palavras, e eu vejo aquela ação acontecendo. Né? Nessa ação, eu posso fazer algumas considerações de ajustes, né? Ombro, escápula, abdômen, hiperextensão do joelho, enfim. O que você enxergar, você consegue corrigir. Quarta fase é a respiração, caso ela seja importante para o exercício. Então, alguns movimentos não exigem respiração. Não exige respiração ligada ao movimento. Então, vamos imaginar, o 100. O 100 exige a respiração. Ele é um exercício respiratório, onde nós estimulamos a respiração. Então eu tenho que falar da respiração para ele. O One Leg Circle não é exercício que exige respiração. Ele pode respirar de maneira natural, onde você não precisa coordenar o movimento com a respiração. Então a quarta fase é a respiração, caso o exercício exija essa respiração. Quinta fase, posição final. Cada exercício possui uma finalização. Então eu faço o movimento e não simplesmente caio, despenco. Não, ele tem um retorno onde nós chamamos de posição final. E essa posição final está ligada à sexta fase, ao sexto ponto do comando verbal, que é a transição. Então a transição é o final de um exercício com o início do outro. Então essa ponte entre os movimentos se chama transição no método Pilates clássico. E nós vamos enxergar uma transição atrás da outra, né, onde o método vai se tornar uma dança, ele vai se tornar redondo, um círculo. Um círculo em ciclo. Por quê? Você não tem começo, meio e fim. Um exercício 1 se liga ao 2, se liga ao 3, fala, nossa, já mudou? Sim, isso que é interessante do Pilates. Hoje nós vamos trazer a fluidez, onde o aluno vai se tornar o método como um movimento único. Nós não vamos enxergar movimentos isolados, e sim todo o conjunto. Voz e ritmo no comando verbal. Vocês já fizeram uma aula onde
você quase dormiu? Ou uma aula que você saiu assustado com o professor gritando? Então, a voz e o ritmo são ferramentas importantíssimas para uma aula de Pilates. Então, nós temos que equilibrar o tom da nossa voz. Em alguns movimentos eu falo mais suave, mais longo, eu passo o quê? Mais leveza ao movimento. Alguns movimentos, mais rápido, mais energia. Então, sua aula ela deve ter essa ondulação de entonação de voz e energia. Eu não posso iniciar uma aula gritando como se fosse aula de academia. E eu não posso fazer aula sempre assim, senão meu aluno dorme, ele não presta mais atenção em mim. Então, uma aula ideal onde você consegue enxergar onde o aluno precisa de mais energia, onde ele precisa de mais calma. Veja, eu falo mais forte, falo mais calmo. Isso que você vai trazer durante a aula. Então, entenda que uma aula ela tem que ser oscilatória, onde você vai descer e subir o tom de voz. Em especial quando houver outros profissionais ao seu lado. Você não pode gritar para atrapalhar o outro. Então, respeitar o ambiente de trabalho, o ambiente físico, é muito importante, e respeitar o aluno também. Então, professor que grita demais, tem professor que fala muito baixo. Então, nós vamos encontrar esse equilíbrio, e durante as aulas que eu passei aqui, tá, que eu vou passar, que esse vídeo antes, né, você vai conseguir enxergar nos momentos que a entonação da voz ela é mais forte ou ela é mais... Então, o Netflix, ele vai te orientar através... Então, você vai pensar não só ver exercício. Para ver exercício, gente, tem YouTube. Põe hashtag lá no Instagram, você vai ver um monte de coisa. Então, nós queremos oferecer algo mais para você, onde você consegue enxergar isso e falar, puxa, olha a voz como é que foi. E aí você vai ver o vídeo pela quinta vez, fala, entendi a voz, olha a mão onde que foi, o hands-on. Então, são ferramentas onde você vai definir o tom de voz, né? O Netflix ele vai te ajudar a entender aí a entonação de voz, ou quando não precisa falar nada. Muitas vezes você precisa só dar uma indicação simples. Mas isso faz eu ser menos profissional? Não. Isso faz você ser um profissional incrível. Se eu não precisa ouvir aquilo, não precisa falar de escápula, não fale. Incentive o crescimento, que isso sim é importante. Então, quando eu vou falar de escápula para um aluno que já está fazendo bem, eu falo, puxa, excelente escápula. Eu não fico corrigindo o tempo todo. Eu enxergo, então veja, o comando verbal. Eu enxergo o que ele está fazendo e elogio. Eu falo, puxa, excelente. Sua estabilização está incrível. Faz só mais um pouquinho de lift. E olha só, eu trago o aluno para mim, eu de forma, comando verbal, me aproximo dele, ele vai receber um elogio, coisa que ele não recebeu na vida toda, né? E ele vai falar, puxa, estou fazendo bem, olha só, faço alguma coisa bem, e alguém reconheceu. E quem foi essa pessoa que reconheceu? O professor de Pilates. É onde ele vai se tornar seu amigo, onde ele vai sentir alegria em estar praticando uma atividade saudável para a vida. Ainda no comando verbal, nós temos a presença do instrutor. O que é presença, Rodrigo? A presença é a sua figura, a sua imagem perante o aluno. Você não precisa demonstrar nem o exercício, mas você precisa mostrar otimismo em ensinar. Sabe, o olho brilhando em fazer com que o aluno aprenda. Agora, qual é a motivação do aluno no professor sentado? Assim, estende a perna, contrai o abdômen. Qual a sinergia que você passa para esse aluno? Então, o professor, ele tem que ser o espírito da aula, ele tem que ser o quê? A atração principal, onde o aluno vai falar, puxa vida, eu quero ser igual a você. Mas não olhos azuis, não cabelo loiro, não. Uma postura boa, uma boa didática, onde ele se espera e fala assim, puxa, nunca tive um professor como esse. Então, durante uma aula de Pilates, o ideal é que o professor não sente. É fazer com que, assim, o aluno está cansando, eu estou junto com você até o final. Foi essa profissão que eu escolhi. A sua energia tem que ser exatamente igual, desde a primeira até a 10ª aula. Se você notar que na 10ª aula ou na 8ª aula a sua energia caiu, eu sugiro que você corte essas 2 últimas aulas. Porque o aluno, o último aluno do dia, não tem culpa de você assumir um número de aulas maior do que você pode manter com a qualidade igual. Então, imagine que você chega até aqui o curso e esse é meu último curso, eu já passo de qualquer jeito e eu fico torcendo para o aluno não chegar, não chega. Atrasou 5 minutos, toca no telefone e fala, ai caramba, chegou. E aí? Será que isso é legal para nós? Então, assim, não é uma presença que nós queremos, porque é muito provável que isso já deve ter acontecido com você e você atende o aluno com mau humor, mas ele não tem culpa. Ele só está aqui no estúdio porque você ofereceu esse horário, é o horário que ele tinha. Então, se você não consegue atendê-lo como foi a primeira aula, no nível excelente, no nível 10, repense e talvez seja melhor cortar essas últimas aulas e trabalhar com um número menor de aulas, mas com uma qualidade vigorante, onde, sabe, exala pela sua pele que você quer estar presente na vida dele. E não torcer para que ele não venha na aula e quando ele vem, trata mal. Então, assim, o comando verbal, então, é uma viagem que eu estou fazendo, mas é o quê? É a sua presença. O seu corpo fala. Quando você não quer fazer algo, o aluno sente. Então, é um momento para refletirmos se o número de aulas que nós estamos dando é condizente com a postura que eu quero passar para esse aluno. Eu quero ser atendido da mesma maneira que eu entendo que seja bom. Então, assim, nós temos que oferecer o trabalho da mesma maneira que nós gostaríamos de receber. Sempre quando você fizer alguma coisa, né, alguma ação com o nosso aluno, pense, eu gostaria que fosse feito comigo? Se a resposta for sim, você segue. Se a resposta for não, dê um passo para trás e analise. É simples, sabe? É uma reflexão. Então, nesse curso, você vai refletir muito. Tá? Eu mexo muito com essa parte, né, da parte emocional, para que você consiga entender que o Pilates não é somente um método de exercícios. Ele é uma filosofia de vida. E a partir do momento que você compreende essa filosofia, você se torna um ser humano diferente e começa a transformar quem estiver ao seu alcance. Terminologias no comando verbal. É muito comum
professores tratarem alunos como crianças. O pequenininho, o pezinho, a mãozinha. Não, você está dando aula, você é um profissional. Então nós temos que trabalhar com responsabilidade e profissionalismo. Eu vou contar uma história para vocês que aconteceu, me veio na cabeça agora. Eu dei aula para uma enfermeira, acho que 8 anos atrás, 8, 9 anos atrás. E aí, olha o termo que eu utilizei, flexione, estenda, contraia, esculpe, transverso. Aí ela olhou para mim e falou assim, nossa, você sabe disso? Veja. Então o que ela esperava de uma aula de Pilates? Dobra, estica, pezinho, pé de ponta, pé de palhaço. E aí o simples fato de eu usar termos simples já fez com que eu, na visão dela, na percepção dela, já estou em outro patamar. Porque ela esperava o quê? Receber informações rasas. Então o termo ele tem que ser técnico, mas ele não pode ser extremamente técnico. Você não pode complicar a vida do aluno. Então o que é técnico para mim que funciona? Flexionar. Flexiona o joelho, flexiona o cotovelo. Alguns alunos realmente não sabem, não conseguem entender o que é flexionar. Aí você usa dobrar. Dobre o joelho. Ah, agora entendi. Flexiona o joelho, dobra o joelho. Isso, tá? Flexionar é igual dobrar, tudo bem? Aí dobrar, flexionar, flexionar, flexionar. E aí você esqueceu de falar dobrar. Então você, para aquele aluno naquele momento, ok falar dobrar. Você não pode falar a vida toda isso. Então, nós temos que nos posicionar como profissionais. Tá? Tem alunos que não sabem onde ficam as escápulas. Olha, escápulas. O que é escápula? Aí você fala, esse osso aqui das costas, sabe? Esse osso aqui que tem essa articulação. Aí você põe a mão, ah, esse osso aí, o omoplata. Isso, as escápulas. Então, quando eu falar estabilização das escápulas, eu vou colocar a mão nele. Ah, entendi. Então, veja, você está ensinando um novo vocabulário para esse aluno. Então, todos nós somos capazes de aprender. Tá? Eu me lembro na primeira aula de faculdade, de universidade, eu não sabia o que era fêmur. E o professor de anatomia falou assim, esse é o fêmur. Se passasse na cabeça dele que todo o grupo fosse incapaz, ele ia falar assim, o osso da coxa. E hoje eu falaria osso da coxa. Então assim, nós temos o poder de transformar a vida da pessoa. Tá? E aí você vai falar assim, ah, mas eu moro aqui no interior, aqui é muito difícil. Não, não é difícil. A dificuldade está em você, e não no aluno compreender. Todo mundo é capaz de aprender, só que você tem que ser paciente e realmente dar o tempo para que essas pessoas aprendam. Então, no nosso estúdio nós vamos ter pessoas de 13 anos e de 90 anos. Todos são tratados de maneira igual. Então você é o responsável, você é o capitão do navio aí do barco para orientar e fazer com que o aluno aprenda uma terminologia que é simples, é profissional, mas não supra, ultra, mega complexa. Não fale de complexidade para o aluno, fale coisas simples que ele entenda, mas não deixe de ser profissional. Então nós temos o vulgar, que é dobrar e esticar, e nós temos o profissional, que é estender e flexionar. São termos simples que nós temos que adotar no nosso dia a dia.